Olha, às vezes a gente encontra coisas na internet que nos fazem parar e pensar. Textos que parecem, sei lá, um bocado caóticos, quase como um fluxo de consciência, mas que no fundo guardam um mistério. Hoje vamos tentar decifrar um desses enigmas digitais. Um texto com um título curioso, A Cura que se Cura. Vamos lá mergulhar nisto. O texto começa logo assim: a cura que se cura e onde está o modo de pensar a agir. É uma frase longa, meio sinuosa, que nos deixa logo a pensar: mas o que é isto? A pontuação é estranha, as ideias parecem saltar de um lado para o outro. À primeira vista, parece que não vamos conseguir tirar nada daqui. Mas, como vamos ver, existe uma lógica interna à espera de ser descoberta. Então, a grande questão é como é que se dá sentido a isto? Em vez de nos perdermos neste caos de palavras, vamos fazer o seguinte: vamos procurar os temas centrais, os pilares que seguram esta estrutura que parece tão frágil. E o primeiro pilar é absolutamente fundamental para se perceber todo o resto. Este texto parece obcecado com uma coisa: a ligação entre o que se pensa, o que se faz e o que acontece a seguir. É quase como uma espécie de física moral que governa o universo deste documento. Vamos ver como é que isto se desenvolve. E esta citação mostra isso na perfeição. Não há acasos neste mundo. Cada pensamento leva a uma ação e essa ação tem um resultado direto, inevitável. É um universo que é governado por uma lógica quase mecânica, um sistema de causa e efeito sem espaço para dúvidas ou ambiguidades. Portanto, o ponto-chave é este processo de 3 passos. Primeiro vem o pensamento, a intenção. Depois, a ação, que é a manifestação desse pensamento no mundo. E, finalmente, a consequência, o resultado que reflete diretamente essa origem. Esta estrutura é, no fundo, a espinha dorsal de todo o texto. A partir daqui, o texto introduz uma segunda grande ideia. Começa a apresentar conceitos opostos. Mas não como um conflito. Pelo contrário, são tratados como se fossem 2 faces da mesma moeda, partes de um todo muito maior. E o par de opostos que mais se repete é longe e perto. Estas palavras aparecem dezenas de vezes, criando um paradoxo constante. Porque pensem bem, como é que uma coisa pode estar longe e perto ao mesmo tempo? O texto parece divertir-se com esta contradição. E o mais fascinante é que o próprio texto nos dá a solução para o seu enigma. A separação que nós vemos entre estes conceitos, afinal, não é real. É descrita como um truque de ilusão. E pronto, esta frase resolve o paradoxo de vez. Longe e perto não são opostos, são apenas perspectivas diferentes da mesma realidade. A distância neste universo é uma construção mental, é uma ilusão. Ok, com estas 2 ideias na cabeça, a da consequência da ação e a da ilusão da dualidade, podemos finalmente atacar o conceito central do texto. A ideia que lhe dá o título e que é repetida quase como um mantra: a cura. E isto leva-nos à pergunta de 1 milhão de euros. Afinal de contas, o que é a cura? Claramente não estamos a falar de um medicamento ou de uma terapia. Parece ser mais um estado de ser, um princípio fundamental do universo. E o texto vai deixando várias pistas sobre a sua natureza. Se juntarmos as peças do puzzle que estão espalhadas pelo texto, começa a surgir um retrato. A cura é algo autossuficiente, que está ligado ao fluxo natural da vida e que se opõe a tudo o que é artificial ou forçado. É um processo orgânico, de equilíbrio. E esta é, talvez, a definição mais clara que encontramos. A cura é a naturalidade. É o processo de deixar as coisas seguirem o seu curso, sem interferências. É a ideia de que o universo, se o deixarmos em paz, se corrige a si mesmo, voltando a um estado original e autêntico. E quando pensamos que já desvendámos o mistério, o texto revela uma última camada, e se calhar a mais intrigante de todas: a identidade de quem o escreveu, que só aparece mesmo no fim. No final do documento, lá está uma assinatura: Marcos Magalhães Duarte. É como um artista a assinar a sua obra, a reclamar a autoria deste universo complexo e contraditório que acabamos de explorar. E logo a seguir ao nome encontramos esta autodescrição paradoxal: medíocre, mediano, genial. 3 palavras que se contradizem, certo? Mas que, à luz de tudo o que vimos no texto, até fazem sentido. Tal como longe e perto, se calhar medíocre e genial são apenas mais um truque de ilusão, 2 perspectivas da mesma identidade criativa. Tudo isto nos leva a uma última pergunta, e talvez a mais importante. Este texto é um mapa para uma verdade que já existe ou é a própria criação dessa verdade? Ao dar-nos as ferramentas para o interpretar, a ação, a ilusão, a cura, o autor não está só a escrever, ele está a criar um sistema de significado. E se calhar essa é a verdadeira cura que se cura, a nossa capacidade de construir sentido a partir do caos.